Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Pátria Amada Criminal. Sejam bem-vindas. Eu perdi a disposição durante... É que a gente tá cansada. Fala. Nossa, chocada que a gente tá cansada. É que não, essa semana eu tô mais cansada que o normal. No último episódio, quando você falou da Agatha Christie, você falou também do Daily Mail, que ela tinha dado uma entrevista pro Daily Mail, né? Sim. Mas uma ouvinte, ela comenta assim, estamos a 0 dias sem falar do Daily Mail. Nosso recorde é 0 dias. Droga, é verdade, Então... a gente usa muito Daily Mail. Agora eu quero saber, Renata, nessa história de hoje, teremos Daily Mail? Putz, pior que não, você acredita? Eu até vim olhar. Não tem, desculpa. Ai, gente, foi mal. Mas vai no Daily Mail, acha um artigo, só pra gente falar que é do Daily Mail. Mas então, sabe por que não vai ter? Porque eu trouxe um caso que ele é super region locked, então eu acho que não vai ter. Gente, tá. Tem uma fonte, inclusive, que sempre que vocês pedem pra mim, tipo, recomenda pra mim vídeo ou podcast em inglês, eu sempre recomendo que é que eu uso muito, que é o Lazy Masquerade. Eu gosto muito do jeito que ele narra, eu escuto ele pra dormir. Que ele tem uma voz, um sotaque britânico e uma voz bem calma, assim, então eu consigo ouvir pra dormir. Mas o que eu gosto, na verdade, muito dele é que ele mora no Japão, agora ele voltou pro Japão, mas ele já morou no Japão, já morou na Coreia, já morou, acho que nas Filipinas. Então, ele fala japonês, fala coreano, e ele tem acesso a muito caso criminal que a gente não tem ideia que aconteceu, assim. Mas o formato dele é mais assim, contar histórias resumidamente, várias histórias por vídeo. Então, o que eu fiz? Eu peguei a história que ele contou como um overview e fui usando outras fontes bem específicas para complementar. Por isso que não tinha no Daily Mail. É uma história que não... O Japão, gente, tem uma cultura bem diferente da cultura brasileira, norte-americana, mesmo da cultura britânica. O Japão não gosta de exportar os crimes que acontecem lá. Claro. Eu acho que até nós duas que já crimes? fizemos. Exatamente. Que crimes? A Nath até comentou quando ela fez o caso da Lucy Black, né? Lucy Blackman. Da Lucy Blackman. Que é Blackman? Eu não lembro. É Lucy Blackman. Isso. Tá. Falei tudo errado. Parece a mulher de sanduíche. Deixa eu falar isso de novo. Então, até quando a Nath fez o roteiro da Lucy Blackman, não faz muito tempo, ela até fez uma piada que os japoneses falam, né? Que quando um crime acontece no Japão, não foi cometido por um japonês, e sim por um coreano, né? Então, o Japão tem essa cultura... E tem coreanos que moram no Japão e mudam de nome pra não soar coreano. O cara que matou a Lucy Blackman fez isso. Ele mudou o nome pra não soar coreano, justamente por esse preconceito de que coreanos fazem o Japão um país pior. Então, obviamente, o Japão não é interessante para o Japão que esses casos sejam amplamente divulgados. Por isso que é tão difícil encontrar em veículos que não sejam em japonês. Então, eu vou trazer para vocês hoje a história da Kazuko Fukuda, a mulher mais procurada da história do Japão. As minhas fontes, como eu já falei, são o canal do Lazy Masquerade. Eu também usei um canal que chama Dark Curiosities. Usei uma página que chama Asianite, o crimereads.com, o unseenjapan.com, o Mundo Educação da UOL e um site que chama Friday Digital. Então são umas fontes meio obscuras, mas é por conta disso, porque realmente é um caso que não é muito divulgado, assim. E quem é Todos Kazuko... os comentários que eu vou providenciar para esse episódio serão baseados no Daily Mail. Só pra ele não ficar de fora. Tudo bem, não tem problema. De fora das fontes. Você pode complementar, posso perguntar coisas e você complementar com fontes do Daily Mail. Quem é Kazuko Fukuda, gente? A Kazuko Fukuda, eu não sei se eu tô falando esse nome certo, quer dizer, eu tenho certeza que eu estou falando errado, eu já peço perdão, porque eu sei que a gente tem ouvintes no Japão, então eu quero dedicar esse caso pra vocês, inclusive. Para os nossos ouvintes daí. Depois queremos desejar essa pronúncia errada para vocês. Não, é que eu imagino que essa história deve ser muito popular no Japão. Então eu espero, eu quero pedir desculpa tanto pela minha pronúncia, tanto assim, como eu não falo japonês, né, eu não tive acesso direto da fonte, se eu tiver passado alguma informação que vocês saibam que não foi bem assim e tal, me avisem. Eu pesquisei o máximo possível, eu fico segura de falar que, tipo, todas as fontes em inglês que eu achei, eu peguei.
Mas a gente nunca sabe, né? A gente sabe que às vezes podem existir traduções erradas, a gente sabe que às vezes o viés que tá vindo aqui pode ser... A percepção de vocês pode ser diferente da percepção da imprensa internacional. Então, gente, comentem aqui o que vocês acham, se essa história é conhecida aí, se a gente contou certinho, nos avisem. Pois bem, então, depois de toda essa introdução gigante, eu vou começar. É que eu morro de medo de falar errado, de falar alguma coisa errada, de desrespeitar o Japão. Não quero desrespeitar o Japão. E agora eu vou começar de verdade. Tá, foca. Focando. A Kazuko Fukuda nasceu em 1948, na cidade japonesa de Matsuyama, que fica na ilha de Shikoku. E ela não teve uma infância fácil, tá, gente? O pai dela abandonou a família pouco depois do nascimento dela, deixando a mãe dela sozinha com o bebê pra criar. E, como se não bastasse, o Japão estava passando por uma das maiores crises da história do país. Porque fazia pouco mais de 3 anos que o país sofreu os bombardeios nucleares em Hiroshima e Nagasaki. Que foram, né, os eventos que culminaram com a rendição incondicional do Japão e a ocupação militar estadunidense. Sim. Que viria a se estender até a assinatura do Acordo de Paz de São Francisco em 1951. Então, assim, gente, na época em que a Kazuko nasceu, o Japão era um país ocupado. E a infraestrutura e a economia japonesa estavam completamente aniquiladas. Literalmente, gente, 2 bombas nucleares explodiram lá, né? Foi um momento muito difícil, muito sofrido da história do Japão. A inflação estava fora de controle e as taxas de desemprego idem. O que fez com que o contrabando crescesse exponencialmente. Muitos alimentos básicos só eram encontrados no mercado paralelo mesmo, gente. Era contrabando, tanto que foi se formando aí meio que a conjuntura pra Yakuza se tornar o que é hoje até, né? Mas a gente também não vai entrar muito nesse mérito. Gente, isso assim é a história da máfia no mundo, tá? Sempre que você tem um período de extrema fome, você vai ter o contrabando de itens básicos, e quando você tem o contrabando de itens básicos, você tem aí o alicerce pra criação de uma máfia. De um submundo. Não tem. Sim, isso mercado aconteceu paralelo. nos Estados... Sim, aconteceu nos Estados Unidos durante a Lei Seca, aconteceu no Japão durante esse período, aconteceu na Irlanda durante o domínio britânico, então acontece em todo lugar, não é exclusivo do Japão, e a Yakuza não é só isso, tem toda uma história, bem que eu também não vou me adentrar, porque isso daria um roteiro separado. Se vocês gostarem, tiverem interesse... De várias partes, inclusive. Se for um tema que vocês gostariam de conhecer, então fala pra gente, de repente sai um roteiro. Pois bem, gente, foi nesse cenário apocalíptico que a mãe da Kazuko precisou achar um jeito de se virar pra se sustentar e sustentar a filha. E, infelizmente, ela teve que fazer o que tantas outras mulheres que estavam nessa situação de vulnerabilidade também precisaram fazer. Ela começou um bordel dentro da pequena casa em que ela e a Kazuko viviam. Assim, a Kazuko cresceu. Imagina o que é você crescer dentro de um bordel barato do Japão pós-guerra. Não é... Assim... Faltam-me palavras. Porque não é um lugar organizado, não é um lugar pra criança. E assim, eu não sei, tá, gente? Eu não sei, eu não pesquisei esse aspecto específico, mas pelo que a gente sabe do Vietnã, da ocupação americana no Vietnã, os soldados na Ásia cometiam umas atrocidades, assim. Se é que vocês me entendem. Então, de novo, não pesquisei nada específico sobre crimes de guerra americanos no Japão, então eu não posso afirmar com 100% de certeza que aconteceu. Mas a gente sabe que isso é um padrão de comportamento. E isso, eu posso afirmar com segurança que isso aconteceu no Vietnã, porque a gente tem registros fotográficos disso e não foi tanta diferença, você vê. A ocupação militar americana saiu do Japão em 51 e a guerra do Vietnã estava rolando nos anos 60, né? Então, é o mesmo período histórico, assim, mais ou menos. Mas é só para passar uma ideia de o clima terrível que rolava enquanto essa menina crescia. E como consequência disso, desde muito cedo, ela passou a enxergar as relações humanas como transacionais. Então, para ela, relações humanas eram o equivalente a transações financeiras. Qualquer afeto podia ser comprado e todo mundo tinha um preço. Sim.
E aqui eu quero fazer um parênteses, que a Kazuko não se tornou quem viria a se tornar porque a mãe dela era uma trabalhadora do sexo, até porque existem milhares de trabalhadoras do sexo que são mães exemplares, e Sim. o trabalho sexual é um trabalho como outro qualquer. Sim. Inclusive, eu imagino que deve ser uma das profissões mais antigas do mundo e sempre tem demanda. E a nossa posição no podcast sempre foi de que o trabalho sexual é trabalho e de que essas profissionais são trabalhadores como qualquer outra trabalhador e merecem respeito. Então, exatamente. essa é a posição oficial. Mas, de fato, não é um lugar para uma criança. Não, o ponto é exatamente que a Kazuko cresceu dentro de um ambiente que nenhuma criança devia frequentar. Se a mãe dela fosse, tipo, militar e tivesse levado ela pro meio do fronte de batalha, ela seria. também não seria ideal. Então, assim, a crítica aqui não é de forma alguma ao trabalho sexual. E sim, eu só tô descrevendo que foi um cenário um cenário horrível. Foi A adolescência da Kazuko também foi marcada pela tragédia, tá? O primeiro namorado dela morreu num acidente de carro. E ela ficou tão abalada que ela abandonou a escola antes de se formar no ensino médio. Era meio que o primeiro amor, e depois que ele se foi, ela meio que desistiu, sabe? Sim. E foi nesse momento de luto que ela começou a abusar de álcool. E esse abuso acabaria sendo o grande inimigo da vida dela. Assim, seria, no final, a razão da queda dela. Mas a gente vai falar disso depois. Junto com o abuso de álcool, veio a entrada dela no mundo do crime. Primeiro com pequenos furtos e depois com roubos mais elaborados, normalmente cometidos junto com o novo namorado que ela tinha arrumado. Tá. Eu acho que todo mundo que já passou por uma fase muito difícil sabe que é nesses momentos que a gente... Eu não sei se é porque a gente tá com uma energia estranha, eu não sei se é porque predador sente, mas é sempre nessas fases que a gente arruma uns rolê errado, né? Uns rolê errado, porque você tá vulnerável, então a sua percepção do mundo tá muito diferente, você tá muito insegura, então você passa uma energia desesperada, uma energia carente, uma energia de quem tá de quem vai se agarrar em qualquer coisa. Eu não sei como que a gente passa essa energia pras pessoas, mas a gente passa. Não, isso é fato, sim. Eu falo que... nem vou entrar na minha vida. Bom, em 1966, ao completar 18 anos, ela foi presa pela primeira vez por roubar a casa do chefe da Japan Taxation Agency, que seria o equivalente... pois é. Ela só foi roubar o equivalente japonês ao chefe da Receita Federal. Tipo... Você não precisa, assim, começar um pouco mais devagar, fazer uns cursos, se aprofundar no assunto. Eu acho que, assim, pelo que eu entendi, no começo ela foi fazendo pequenos furtos, foi começando a pegar confiança e, de repente, deu um passo maior que a perna. Por esse crime, ela foi condenada a cumprir 2 anos de reclusão na prisão de Matsuyama. Aos 18 anos, a Kazuko já se considerava uma mulher dura e vivida, mas ela não estava preparada para o que ela ia encontrar em Matsuyama. E por quê? No dia 6 de junho de 64, teve uma luta violenta entre gangues rivais da Yakuza, a máfia japonesa, né, que a gente acabou de comentar, próxima à área em que a prisão de Matsuyama está localizada. Consequentemente, naquele momento de caos, né, que a gente tá vendo que o Japão tava, 58 membros da Yakuza foram presos e 34 membros da Yakuza foram mandados para aquela prisão. Putz, e era uma prisão mista, então? Sim. Putz. Em poucos meses, a Yakuza tomou conta. Imagina a situação em São Paulo. Imagina que eles mandam todo o alto comando do PCC pra mesma cadeia. Então... Ou de qualquer outra facção, né? O PCC veio o primeiro que veio a cabeça porque é o mais, né, mais conhecido. Podia ser qualquer outra facção grande. Imagina! Em poucos meses, gente, a Yakuza tomou o controle da cadeia e os guardas viraram funcionários da Yakuza. Meu Deus! Olha isso! Olha isso! Jesus! A Yakuza chegava para os funcionários e falava: você vai me trazer bebida, você vai me trazer droga, você vai me trazer jogo e você vai me trazer as presas. A Kazuko era nova, a Kazuko era bonita. E quando a Kazuko saiu da cadeia em 68, ela jurou que ela nunca mais ia ser presa novamente. Meu Deus, gente, que trauma na vida dessa mulher. Essa mulher não tinha muita chance, né? Porque a vida dela foi um trauma atrás do outro. Sim. E
com o trauma foi se acumulando muita raiva e uma sensação que eu entendo completamente de que o mundo devia alguma coisa pra ela. Porque devia mesmo, gente. Porque assim, eu entendo que o mundo não deve nada pra ninguém, mas puta que pariu, né? Puta que pariu, né? Por aí mesmo. Bom, pouco tempo depois de sair da cadeia, ela se casou, porque ela pensou que era um caminho, vou me endireitar, não vou mais ser presa, vou virar uma cidadã modelo. Ela se divorciou 5 anos depois, não deu certo, a gente não sabe por quê. E quase imediatamente ela se casou novamente. E dessa vez, pelo menos por alguns anos, ela pareceu ter encontrado a felicidade que ela tanto buscava. Eles tiveram 4 filhos, o marido sustentava a família, e ela passou a viver como uma esposa troféu e dona de casa. Ok. Eu gostaria muito de poder dizer que essa é uma história de superação que acaba por aqui. Mas, infelizmente, não foi esse caminho que a Kazuko escolheu, gente. Porque, como tantos outros casos que a gente trouxe aqui, ela era uma dessas pessoas que estão acostumadas a viver no caos. Sim. Sabe, quando você não sabe ficar longe do caos? E logo ela ficou entediada. E aí ela voltou a beber. Ela sempre bebeu socialmente, né? Mas ela começou a beber como ela bebia quando ela era adolescente. E ela descobriu que ela gostava muito de jogos de azar. Putz. E ela descobriu que comprar roupa é uma coisa maravilhosa. Por que é? E como ela tinha comprado várias roupas maravilhosas, ela queria mostrar essas roupas. E ela queria beber. E ela queria ir pros bar. Logo, ela era a mulher mais bem vestida do seu círculo social de classe média e provavelmente a mais endividada também. Ela devia um total de 3,5 milhões de ienes. Meu Deus, quanto é isso em dólares? Eu vou falar. Desses 3,5 milhões, 2,5 milhões era para empresas de cartões de crédito e 1 milhão para um agiota que tava cobrando juros de 100 mil ienes ao mês. Meu Deus! Eu não encontrei o cálculo de inflação de quanto realmente valeria a dívida nos dias de hoje, mas uma das minhas fontes me disse que hoje equivaleria a 30 mil dólares com mais $1.000 por mês de juros pro agiota. Nossa, gente, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Se eu tivesse devendo 30 mil dólares... Não, mais 1.000 por mês, né? De juros. Mais 1.000... Nossa... De juros, porque é o agiota. Ele vai cobrar os juros que ele quiser. Sim. É os juros ou o fígado, ou o rim, ou os joelho, olhos, o joelho. Um dos seus filhos vai saber o que um agiota faz. Pois é. Ela acabou tendo que revelar... Porque ela escondia do marido. Ninguém sabia que ela fazia as dívidas. Era tudo na maciota. O marido tava tudo bem. Eu acho lindo isso, como que ela escondia do marido? O marido sabe quanto ele ganha, e dessa mulher aparece aqui cada dia com um vestido diferente, uma bolsinha diferente, ele fala, nossa, tá tudo bem. Mas sabe, porque assim, no Japão, eu sempre... Gente, eu trabalhei numa empresa japonesa. E eu sei disso, eu ouvi isso da boca de pessoas japonesas que trabalhavam comigo. No Japão, se faz muita hora extra. Eu não sei nem se ele via ela sair de casa. Tá. Entendeu? Porque lá é muito comum. Existe uma palavra em japonês pra designar tirar a própria vida por excesso de trabalho. Tipo, é um problema sério lá. Então, eu não acho difícil que eles se vissem muito pouco. E que quando ele chegava em casa, ou que quando era de manhã, sei lá, eles estavam tomando café, ela tava de pijama, tava com ele. Pode ser, realmente, E assim, na real, o marido até levou numa boa. O que o marido disse você precisa arranjar um emprego pra pagar. E ela falou que tudo bem. Então, em 1982, com 34 anos, ela conseguiu um emprego como hostess em um cabaré pra ajudar a pagar a dívida sem falir completamente a família, né? Até porque eles tinham 4 filhos. Sim. Bom, gente, a Nath fala bastante, e muito bem, inclusive, sobre o que é ser uma hostess no episódio 196 que a gente fez, que é o caso da Lucy Blackman, que a gente já comentou, né? E, inclusive, né, parabéns por esse episódio mais uma vez, foi muito bom, eu gostei muito dessa história. Muito obrigada. Acho que vocês também, né? Eu espero. Palmas pra Natália. Se você não gostou, eu não quero ouvir, tá? Não nos conte. Não nos conte. Faça essa gentileza. Se você não curtiu... Deixa eu ficar na minha ilusão. Nos dê essa alegria.
Mas, além desse episódio que a gente fez agora há pouco, a gente também fala um pouco disso no vídeo que a gente fez sobre o caso da Yuka Takaoka, que é a Yandere da vida real, que a gente publicou no dia 8 de julho de 2021. Então, se você quiser uma explicação mais detalhada, eu recomendo que você vá para esses episódios. Mas, resumindo bem, os hosts japoneses são homens e mulheres que trabalham em certos bares e são pagos para fazer companhia e entreter os frequentadores desses bares. Uhum. É uma profissão extremamente competitiva no Japão. E os hosts mais populares, eles são celebrados tendo as fotos expostas em locais de destaque desses bares. Então, no episódio da Lucy, a gente fala porque eles mantêm um ranking. Tipo, que eles ficam, tipo uma lousa mesmo, que eles ficam atualizando. Tipo, quanto de dinheiro eu fiz na noite anterior, quanto de dinheiro... É um ranking, você vai ficando cada vez mais popular, porque você vai ganhando comissão por todas as bebidas que eles compram no bar. Sim. Se eles têm a mesa tal, o tratamento VIP, não sei do quanto. Então, tipo, você vai fazendo mó grana e vai, tipo, subindo no ranking. E é um negócio muito competitivo. É uma puta pressão. Não, e assim, você pode ter você e seu colega de trabalho podem trabalhar no mesmo bar, no mesmo horário, com o mesmo cargo, e um fazer 10 vezes mais que o outro na mesma noite. Porque, além de tudo, quanto mais popular você é, se sua foto tá lá e tal, a sua hora é mais cara. Uhum. E, normalmente, a gente até fala bastante disso no caso da Lucy Blackman. Os hosts mais populares são convidados para almoço, são convidados para festas exclusivas, eles ganham roupas, ganham... Tem host que não paga nem o aluguel. Então, é uma profissão extremamente competitiva, extremamente, assim, que valoriza muito a juventude. É uma coisa muito parecida, eu imagino, com ser modelo, né? E pra ela deveria ser ótimo, porque daí ela pode usar todas essas roupas fancy que ela comprava e socializar e beber e ser uma pessoa sociável e sofisticada. Eu gostei. Gente, só pra abrir um parênteses antes, porque a gente também fala disso no caso da Lucy Blackman, não é um trabalho parecido com o das companhias de escort norte-americanas ou sites de acompanhante, tá, gente? Os hosts são proibidos de fazer qualquer tipo de atividade considerada sexual ou que envolva nudez dentro desses espaços, tá? As atividades esperadas que os hosts executem envolvem conversar com os clientes sobre seus dias, dar conselhos, servir bebidas e cantar karaokê. Claro, existem profissionais dessa área que fazem trabalho sexual por fora, mas normalmente os cabarés não se envolvem diretamente nesse tipo de transação, e se for descoberto que o host tá fazendo trabalho sexual, ele pode ser demitido, tá? Porque o Japão também tem essa cultura extremamente tradicional, então eles querem que seja um trabalho de entretenimento inocente. E você tá lá pra vender a fantasia, a diversão, o entretenimento de uma noite, não pra vender sexo. Você tá lá pra ser o date da pessoa, sabe o primeiro encontro? Aquela coisa bem assim, vamos lá, você vai ter o primeiro encontro com uma pessoa que está apaixonada por você, é isso a experiência que dá. É o primeiro encontro com alguém que tá com alguém muito mais atraente que você, em teoria, que vai te dar toda a atenção. Eu li quando eu tava fazendo o episódio da Lucy que, tipo, às vezes você só fica a noite toda conversando com um cara que quer falar tudo sobre trens. Ele é especialista em trens, ele ama trens, esse é o hobby dele, ele quer ficar falando de trem a noite inteira. Eu quis deixar bem claro o lance do trabalho sexual, porque a Kazuko tinha um pouco por conta do ambiente em que ela cresceu e tal. É bem importante, eu quero deixar claro, eu não quero que ninguém fique com a impressão de que ela fazia esse tipo de trabalho, porque era uma coisa que ela não queria fazer. Por conta do ambiente que ela cresceu e pelo que ela passou na cadeia. Sim. Então foi só por isso que eu abri o parênteses, gente, que era uma coisa que ela, até onde a gente sabe, não fazia. E por que eu quero deixar isso claro? Porque eu acho que esse é um dos motivos pelos quais, por um lado, esse trabalho parecia ter sido a escolha perfeita pra ela, porque era uma atividade que misturava duas das paixões dela, né? Vida noturna e bons drinks. Isso, e roupas. Sim, é isso. Além de ser uma ótima oportunidade, né, pra mostrar as roupas de luxo que ela se endividou pra comprar. Mas, por outro lado, por ela não querer fazer certos tipos de acordo,
ela tava bem longe de ser uma das hostess mais lucrativas também. Uhum. Não só por isso, gente. Tem vários fatores. Não tô querendo dizer que não tem hostess que não façam nenhum tipo de trabalho sexual que não sejam extremamente bem-sucedidas também, tá? Uhum. É que, assim, era uma mistura de fatores. Por conta das experiências traumáticas que ela teve e pelo tanto que ela bebia, a personalidade dela era extremamente fechada e ficava violenta. Um pouco mais agressiva, principalmente Sim. contra homens. Exatamente. Porque o homem foi a fonte do trauma dela. Então, obviamente, que ela já vai estar mais resguardada. Ela não vai ser tão simpática e bubbly e com. Gente, quando você foi preso, quando você era uma mulher de 18 anos, presa, quando a Yakuza estava dominando a cadeia. Eu acho que. É muito difícil ser bubbly. É muito difícil ser simpática, alegrezinha, meiguinha, toda docinha. Sim. Não tem como. Você é uma pessoa mais tensa igual a gente. Sim. Então, assim, ela não era uma pessoa bubbly, ela era bem fechada e ela ficava violenta quando ela bebia demais, o que acontecia muito. Uhum. Então, sendo assim, ela só teria conseguido rios de dinheiro se ela topasse fazer algumas coisas que ela não estava disposta a fazer. Sim, porque outras hostes eram mais simpáticas. Sim, e além disso, os anos de abuso de álcool e o tempo na cadeia e a vida difícil tiveram um efeito na aparência física dela. Eu acho que quem já pulou um carnaval intenso, ou quem já teve uma fase festeira, sabe que esse tipo de abuso tem um certo efeito na aparência, né? Você fica mais inchado, você fica mais pele, velho. Dá uma envelhecida. E o que aconteceu aí? Ela começou... É o que eu falei, gente. É uma pessoa que sente que o mundo deve alguma coisa pra ela. Que tá rodeada de menina novinha, bubbly, que parece ser rica. Sabe aquele momento, quando você tá naquele momento que você não tá bem consigo mesmo e que você começa a comparar o seu interior com o exterior de todo mundo? É porque eu acho que você fica amarga quando você já passou tanto trauma e você vê uma pessoa que não passou por nada. Que parece que a vida foi um mar de rosas, foi uma bolha cor-de-rosa. E aquilo, por nada que você saiba, né? Porque não tem como você saber, porque você tá comparando a máscara da pessoa com a sua alma, né? Exatamente. Nossa, é perfeito isso que você tá falando, porque você não sabe o que a pessoa já passou, mas você tá comparando o que ela apresenta pro mundo com o que tem dentro de você. Sim, e ela, assim, não dá, tipo, como é que ela sabe que a outra pessoa só não tem uma capacidade de fingir melhor que a dela? Exatamente. Quem sabe se a outra pessoa não tá tão machucada quanto ela? Não dá pra saber, mas ela não tava no mindset pra ter esse tipo de percepção, até porque ela tava se afundando cada vez mais na bebida, porque o que acontecia era que no começo ela tinha expectativa de que ela ia trabalhar alguns meses, ia fazer o dinheiro que ela precisava, ia quitar a dívida. Conforme ela foi vendo que não era bem assim, que ela não tava ganhando tanto quanto ela achava que ela ia ganhar. E ela tava numa situação em que, assim, gente, a cada mês os juros eram $1.000. Então, ela não tinha o luxo de pensar, não, tudo bem, eu tenho tempo. Então, ela estava desesperada por dinheiro, com uma dívida aumentando, com um clima super tenso em casa, porque ela tinha escondido uma dívida gigantesca do marido, né? E devendo pro agiota, ela colocava em risco, inclusive, a vida dos filhos. Sim. Então a situação tava tensa em casa, a situação tava insuportável no trabalho e ficava cada vez pior, porque ela começou a ficar destilando inveja e ódio das outras hostess que eram mais populares e ganhavam mais dinheiro que ela. Porque ela não tinha mais quem culpar pela situação em que ela se encontrava. E mágoa e ressentimento é uma coisa que se alastra tanto, né? Uma coisa que, tipo, se você dá espaço, é uma coisa que toma a sua vida inteira. Sim. O maior alvo do ódio da Kazuko era uma hostess de 31 anos chamada Atsuko Yasuoka. Ela era a hostess mais bem paga do cabaré. E você vê, elas não tinham tanta diferença de idade. A Kazuko tinha 34 e a Atsuko 31. E isso deixava a Kazuko mais pistola ainda. Porque ela não podia nem falar, tipo, é só porque ela é novinha. Não era, porque elas eram bem próximas em idade. A Atsuko era extremamente popular, extremamente bonita, muito animada, e ela sempre parecia ter muito dinheiro pra gastar. Basicamente, ela era tudo que a Kazuko queria ser e não era.
Uma das qualidades da Atsuko que a Kazuko mais invejava, além do dinheiro, era a aparente despreocupação dela. Segundo a Kazuko, a Atsuko estava sempre rindo e parecia não ter problemas nos quais pensar. Ao passo que ela não parava de pensar no pagamento do agiota, nos boletos, nas parcelas do cartão, nas 4 crianças, no marido, etc. Mas assim, são escolhas que você fez. Sim. A outra host de 31 anos, que teve outro tipo de vida e que tomou outras decisões, não precisa pensar nos seus problemas. Sim. Não, e gente, assim, eu tô contando todo o mindset dela, não porque eu acho que ela tá certa. Porque eu acho que, assim, claro, ela teve uma vida difícil, o que aconteceu com ela foi horrível, ninguém no mundo deveria passar por esse tipo de coisa. Mas tem um monte de gente que também veio desse background horrível que não fez o que ela vai fazer agora. Bom, gente, o que aconteceu, né? No dia 19 de agosto de 1982, no final do expediente, a Atsuko abriu a carteira para separar o dinheiro do táxi. Que é uma coisa que, tipo, eu acho que os jovens nem devem saber direito, né? Mas antigamente, quando se usava muito dinheiro, as mães sempre falavam, tipo, não abre a carteira na frente, tipo, do táxi ou no ônibus, separa o dinheiro antes, né? Era meio que uma medida de segurança, assim, não é que ela tava ostentando, sabe? Então, ela tava lá separando o dinheiro do táxi e a Kazuko viu. E a Kazuko diz que aquela foi a maior quantidade de dinheiro que ela já tinha visto na vida. E era só de gorjeta que ela tinha recebido naquele dia. E a visão do dinheiro foi a gota d'água que faltava pro balde da Kazuko transbordar. Ai, meu Deus. E ela decidiu agir. Decidiu errado, meu Deus. Ai, Kazuko. Aqui, gente, as fontes que eu encontrei sobre o caso diferem um pouco, tá? Algumas fontes dizem que a Atsuko convidou todo mundo pra ir pra casa dela pra um after e que a Kazuko foi a única que aceitou o convite. E outras fontes dizem que a Kazuko se convidou imediatamente depois de ver os ienes na carteira da Atsuko. Eu acho que essa segunda hipótese é a mais provável, mas tem as duas. Eu também acho que a segunda é mais provável. Qualquer que tenha sido o cenário, a Atsuko, que infelizmente era uma querida, aceitou receber a Kazuko no apartamento dela. Quando a Kazuko chegou no apartamento da Atsuko, os olhos dela devem ter brilhado de admiração e ódio, gente, porque o apartamento era extremamente luxuoso, extremamente bem localizado e repleto de itens de luxo que ela tinha ou comprado ou ganhado de admiradores. A Kazuko viu a vida que ela achava que ela merecia estar vivendo. Nisso, a Atsuko a Atsuko chamou ela pra entrar, né, fechou a porta e foi na frente pra pegar uma bebida pra elas. Nisso, que a Atsuko passou na frente dela, ela pegou um pedaço de corda. A gente não sabe se era alguma coisa que tava ali no apartamento ou se era uma corda que ela já trazia com ela, porque é uma pessoa, né? É uma pessoa que tá devendo dinheiro pro agiota, gente. Eu imagino que ela temia pela própria segurança. Então, talvez... Ela já tinha a corda pronta. Ela já tinha um kit de segurança na bolsa. Talvez. A gente não sabe, porque eu fico pensando, como falam que foi tudo muito rápido, porque elas não tinham nem sentado pra conversar. A Tsuko tava indo servir uma bebida pra elas. Nisso, a Kazuko esganou ela por trás, usando a corda. E acabou com a vida dela em minutos, gente. Nossa, gente, que tristeza. Por nada, por inveja. Por inveja. Porque ela achava que o mundo devia alguma coisa pra ela e que aquela era a vida que ela merecia estar tendo. E eu fico pensando, qual que é o seu plano aqui? Você matou a pessoa. Eu vou te contar qual foi o plano dela. O que ela fez? Voltou pra casa e contou pro marido. Matei a Tsuko. Ai, meu Deus. O marido Deus. entrou em desespero e implorou pra ela se entregar. É claro. Ela achou aquilo engraçadíssimo e gargalhou. E forçou o marido a ajudar ela a tirar os restos mortais da Atsuko do apartamento e esconder esses restos mortais nas montanhas. Meu Deus. Depois disso, ela voltou pro apartamento e roubou mais de 300 itens, incluindo os móveis, as roupas e o talão de cheque. Ela fez o marido carregar. Gente, ela achou que ninguém ia perceber isso? Pois é. Que o apartamento da menina tá completamente vazio? Os itens roubados por ela equivaliam a $90 mil nos dias de hoje.
o que era mais que suficiente pra ela pagar as dívidas, o que ela fez. E, gente, por algumas semanas, uma coisa bizarra aconteceu. A Kazuko, que antes estava sempre muito séria, muito tensa e às vezes, na verdade, muitas vezes violenta, chegou leve, chegou feliz, chegou bubbly. Simpática, carismática. Ela chegou, inclusive, a arrumar um namorado, enquanto ainda estava casada com o marido e com 4 filhos para criar. Um namorado lá do bar. E diversos funcionários repararam que ela começou a se vestir com roupas estranhamente parecidas com a da Atsuko, que tinha desaparecido. Nossa, ela ainda por cima é burra. É invejosa, é amarga, é Karen e ainda é burra. Porque você vai pro mesmo trabalho com as mesmas roupas da pessoa que acabou de desaparecer. Mas você sabe o que eu acho? Eu acho que não foi nem burrice. Eu acho que ela queria tanto ser a Atsuko que ela não conseguiu se segurar. O que é burrice? É que assim, eu acho que não é nem burrice, porque assim, ela não achou. Eu acho que burrice seria ela achar que ninguém ia perceber. Eu acho que ela sabia e foi mesmo assim. Por que eu falo isso? Porque não demorou muito para que a polícia encontrasse os restos mortais da Atsuko nas montanhas. E a polícia conversou com os funcionários do cabaré e descobriu que a Kazuko Fukuda, uma mulher com passado criminoso, né, que já tinha sido presa por roubo, foi uma das últimas pessoas a vê-la com vida, porque todo mundo viu elas pegando táxi pra irem juntas pro apartamento. Ai, gente. Mas quando a polícia chegou na casa da Kazuko, ela já tinha pegado sua pequena fortuna e sumido na neblina. 2, nem me viu, já sumi na neblina. Abandonando o marido e os 4 filhos pra trás. Meu Deus. Por isso que eu acho que ela fez de caso pensado. Eu acho que ela queria ter um gostinho antes de vazar. Eu acho que ela foi sentindo a galera cochichando, sentindo, porque ela podia, assim, não ter uma educação formal. Mas ela era uma pessoa vivida. Ela tinha uma experiência. Ela era uma sobrevivente. Isso você não pode falar. Ela tem vários problemas, bem sérios, inclusive. Ela não é uma boa pessoa. Mas ela sabe sobreviver. Sim. Por quê, gente? Porque começava aí uma das maiores caçadas da história criminal japonesa, tá? Meu Deus. Mas antes de eu falar dessa caçada, eu preciso explicar muito brevemente sobre a situação do Japão nos anos 80. Tá. Diferentemente do período turbulento dos anos 40, 50 e 60, o Japão dos anos 80 era um país extremamente seguro, tá? Em 89, a probabilidade de ser assassinado no Japão era de 1 em 100 mil, que é 9 vezes menor do que o índice apresentado pelos Estados Unidos na mesma época e 20 vezes menor que o índice do Brasil naquele mesmo ano. O índice, o índice de assassinatos solucionados naquela época no Japão era 96%, gente. Meu Deus! Só pra vocês terem uma ideia, tá? Hoje no Brasil, dependendo da fonte que você consulta, esse índice varia entre 33% e 44% dos crimes solucionados. Eu tava ouvindo o Last Podcast on the Left não faz muito tempo, um caso sobre uma seita na África do Sul. Na África do Sul é 12%. Mas você sabe por quê? Eu vi isso também por conta do caso da Alison Bota que a gente fez. Tem muito criminoso que mora em outros países que não tem extradição com a África do Sul, que mora tipo, eu não lembro o nome do país, tá, gente? Mas eu não lembro se é a Somália. Mas é por isso, porque o que acontece? Normalmente a galera comete o crime, foge pra lá e os países não extraditam, eles não são julgados. Mesmo que você saiba quem foi, você não tem como pegar a pessoa, a não ser que a pessoa volte. Sim. Então tem essa dificuldade ainda. A dificuldade da África do Sul ter péssimas relações com os vizinhos. Mas bem, gente. Então assim, eu tô explicando, voltando, né? O índice da África do Sul é 12%, do Japão nos anos 80 era 96%. Eu tô explicando tudo isso pra mostrar que, na verdade, a lei japonesa da época não estava preparada pra lidar com casos como o da Kazuko, assim. Não existia nenhuma central de inteligência dedicada a investigar esse tipo de crime. Não tinha profilers japoneses, sabe? O que até explica um pouco
né, historicamente falando, porque foi tão fácil pra Yakuza tomar a cadeia de Matsuyama lá em 64, né? Não tinha uma central de inteligência, o FBI, uma CIA pra lidar com casos dessa magnitude, né? Normalmente não tem até precisar, né? Você descobre que você precisa quando você precisa. Sim. Então, gente, a Kazuko se aproveitou que ela tava na frente da polícia, né? Que ela saiu, quando a polícia chegou, ela já tinha vazado, pra agir. Como eu disse, ela estava decidida a nunca mais voltar pra cadeia. Então ela construiu um conjunto de regras para ajudá-la a se manter fora dos olhos da polícia. Essas regras eram bem simples, tá, gente? A primeira era nunca ficar em lugar nenhum por mais de 3 meses. Tá. Segunda, nunca se deixar ser fotografada. Terceira, usar um nome diferente em cada trabalho. Ainda assim, né, seria difícil se manter escondida com seu rosto estampando todos os jornais, porque foi um acontecimento muito chocante no Japão, porque era uma coisa que não acontecia. Mas a Kazuko nutriu uma esperança nascida do conhecimento jurídico que ela adquiriu quando foi presa. Ok. De acordo com a lei japonesa da época, eu não sei se ainda é assim hoje, tá, mas na época era, o tempo de prescrição para o crime de assassinato era de 15 anos. Então, a Kazuko só, né, entre aspas, teria que se manter escondida por 15 anos e não pelo resto da vida. E aí, vocês devem estar se perguntando, né, Renata? 15 anos é muito tempo, né? E o índice de resolução dos casos é 96%. Ela tá numa ilha, o Japão é uma ilha, né? É impossível você conseguir se esconder numa ilha por todo esse tempo com o país todo te procurando, né, gente? E se passaram 14 anos e 11 meses. Stop it. E ninguém achava essa mulher. Eu ia falar, se tem alguém que pode fazer isso, é a Kazuko. Mas eu fiquei quieta. E quando você falou 14 anos e 11 meses, eu falei, não. Gente, ela foi a primeira mulher da história do Japão a ter uma recompensa anunciada pela sua captura. E ainda assim, a polícia não achou nada. Esse caso comemorava aniversário e nada. Eles estavam limpando o país atrás dessa mulher e nada. Ai, agora eu tô... sabe o que eu odeio nesse tipo de caso? É que agora eu meio que tô torcendo pra ela. Sabe, você tipo, tá dividido. Você tá quase lá. Tipo... Eu odeio ela, mas ao mesmo tempo ela tá quase conseguindo, Meu Deus! sabe? Tipo, ela lutou tanto. É o que eu falei, ela é uma personagem interessante, ela é uma pessoa horrível, porém ela é uma personagem interessante. É interessante porque agora, tipo, ela vai conseguir, ela não vai, ela... Me conte. Gente, no dia 24 de julho de 1997, a gente era nascida. Nascida e véia já, a gente já tinha uns 10 véia anos não. nas costas. Eu já tinha, né? Tipo, eu tô falando não velha, eu tô falando que eu não era recém-nascida, entendeu? Ah, sim, se nós não éramos bebês, nós estávamos nascendo. Então, gente, nesse dia, 24 de julho de 97, um homem telefonou pra polícia pra dizer que ele achava ter visto uma mulher que lembrava Kazuko Fukuda almoçando no restaurante Oden, na cidade de Fukui. O telefonema foi um pouco estranho, porque o homem falou que ele conhecia aquela mulher tinha um tempo e que ele achava que lembrava um pouco, mas não a ponto de gerar suspeitas. Então eles acharam meio esquisito. Tipo, como assim você conhece essa pessoa e agora você, tipo, faz uma cota... E como assim não a ponto de gerar suspeita se você está suspeito o suficiente pra ligar pra polícia? Então a polícia estranhou. E ele também falou que ele nunca tinha ligado o rosto à pessoa até ter assistido um especial sobre o caso na TV, ouvir a voz da Kazuko Fukuda pela primeira vez. Essa parte eu não achei muito detalhe nas fontes, mas parece que ela ligava pro marido, sabendo que estava sendo gravada, às vezes, pra falar umas coisas. Ela dava uns teasings pra polícia, sabe? Então tinham gravações da voz dela no telefone. Ela dava uns sinais de vida, sabe? De tempo em tempo. Ela ainda ligava pro marido pra ficar falando. Lembra quando eu te abandonei depois de ter feito você carregar aquela mulher até as montanhas?
Eu não sei o que eles falavam, mas assim, essa parte não fica muito clara, mas dá a entender que ela fez que os telefones da família obviamente estavam gravados, ela sabia, e ela ligava, a gente não sabe se pra dar um sinal de vida, se pra dar uma provocada ou se pros dois. E sempre que ela fazia isso, os jornais soltavam a voz dela, porque eles não tinham, eles tinham a foto dela e a voz, e ninguém via essa mulher. Será que ela ligava, tipo, eu fico imaginando ela ligando igual um vilão, assim, sabe? Tipo, sabe? É tipo o Peter Griffin faz em Family Guy. Aquela vozinha assim. Ainda estou solta. É tipo isso. Então, assim, esse homem disse que ele nunca tinha ligado o rosto à pessoa até ter assistido um especial sobre o caso na TV e ouvido uma dessas gravações. E aí ele percebeu que era a mesma voz daquela mulher que ele via no restaurante. Mas ele disse que essa mulher não chamava Kazuko, ela chamava Yukiko Nakamura. Yukiko. Eu não ia falar isso. Me descontrolei. Eu controlei meu pensamento intrusivo. Eu não consegui. Não é todas que a gente ganha. Eu já ganhei a minha batalha dessa semana. Ai, gente. Mas, então, sobre esse momento, mais tarde, esse mesmo homem viria falar sobre isso numa entrevista. E ele falou: eu nunca tive a impressão de que ela fosse uma fugitiva. Jamais. Ela era brilhante. Cantava muito bem e vivia uma vida absolutamente normal. Uma vez, um pouco antes de eu suspeitar dela, ela me disse: as pessoas ao meu redor dizem que eu lembro a Kazuko Fukuda. Na época, nem pensei nisso, mas agora, pensando nisso... A cara de pau. Ai, agora eu tô de volta torcendo pra ela. Eu fico em conflito. Porque quando difícil, você porque é difícil não gostar dela, né? Então, porque, assim, tipo, se fosse alguma coisa, tipo, roubo de banco, eu ia estar torcendo total pra ela. Sim. Mas como é um assassinato, é óbvio que eu tô indignada. Eu odeio ela, mas ao mesmo tempo, eu meio que gostaria de sê-la. Sim, exato, é isso que eu falo. Tipo, ela tem energia de protagonista, né? Isso. Acho que é isso. Tipo, ela tem energia de protagonista. Porque também a cara de pau pra gente que tem ansiedade... a gente admira a cara de pau das pessoas, a medição de louco. Eu acho que a gente admira um pouco, sabe, esse negócio. Sim. Gente, como que as pessoas estão vivendo dessa forma? Você Exatamente. pode, e a gente aqui deixa de pagar um boleto e não dorme. Aí acorda de madrugada. A gente é meio ríspida com alguém que merece que a gente seja ríspida, a gente se sente uma pessoa horrível e quer se desculpar, né? Então, e daí tem gente que tá vivendo assim, essa vida, esse é o nosso sonho. Eu tenho vários momentos que eu penso, nossa, se eu tivesse coragem de ser mais grossa, eu seria muito mais respeitada. Eu não sou respeitada nem pelos meus gatos, porque eu não sou grossa o suficiente, sabe? Depois que eu comecei a ficar, não grossa, assertiva. Porque mulher, qualquer coisa, também a gente é chamada de grossa, né? Não, assertiva. Depois que eu comecei, a minha vida melhorou muito. Faz uns 5 anos. Eu preciso começar mesmo, porque eu sou muito feita de trouxa em vários âmbitos da minha vida. Era uma pista boa? Não. Parecia muito mais... No começo, a polícia achou que fosse um amante rejeitado que tivesse... Porque ele falou que ela era brilhante. Ele falou... Parecia muito mais uma treta de casal que o cara era meio amargo e quis se vingar ligando pra polícia do que qualquer outra coisa. Mas, gente, faziam 14 anos, 11 meses e alguns dias, sabe? Naquela altura do campeonato, se viessem falar que um cachorro vidente tinha dado uma pista, a polícia ia atrás, porque eles estavam desesperados. Você imagina que a polícia do Japão, com um índice de resolução de caso de 96%, tá passando essa vergonha há 14 anos, 11 meses e uns dias. Ah, não. Eu estaria desesperado também. Eles falaram o quê? Gente, bora! Então, o que eles fizeram? Mandaram uma equipe pra vigiar o restaurante. 5 dias depois, a equipe ficou lá 5 dias de tocar e nada. 5 dias depois, a mulher voltou, perto da hora do almoço, já loucaça de bêbada. Ih. Mas, assim, na hora, os investigadores ficaram extremamente decepcionados. Porque eles perceberam uma certa semelhança entre essa Yukiko Nakamura e a Kazuko Fukuda, mas não a ponto delas serem confundidas na rua. Lembrava um pouco mesmo, mas os olhos, a testa e o nariz das duas eram completamente diferentes, não era a mesma pessoa. Passaram tempo também, né?
Passou 15 Não, anos mas assim, quase. o nariz, o olho, eram diferentes, sabe? Eram pessoas diferentes, assim, tipo, eram traços muito diferentes. Não era uma diferença que fosse explicada pela idade, até porque já era 96, já tinham soltado como uma estimativa de como ela estaria, né? Algumas versões, e não batia. E aí eles falaram, gente, ó, a gente tá aqui há 5 dias, e aí o que eles fizeram? Desespero. A gente tem uma denúncia, 14 anos, 11 meses e uns dias. Vamos pedir pra ela dar uma entrevista. Tipo, pra ela dar um depoimento. Vamos chamar ela pra depor. Claro. Ela concordou de boa. E eles, os policiais falaram, gente, pelo menos a gente vai mostrar pra imprensa que a gente chamou uma pessoa de interesse pra conversar. Sim. Então, eles estavam, na verdade, pensando mais no PR. No relações públicas do que... Isso, do que nutrindo qualquer esperança real de que fosse ela, porque elas eram diferentes, como eu falei, de uma forma que não poderia ser explicada pelo simples processo de envelhecimento. E ela parecia ser um pouco mais nova também, e ela dizia ser um pouco mais nova também. E ela foi tranquilíssima pra delegacia, levando o goró. A polícia deixou ela levar o goró, porque ela não tava sendo presa, nada, né? E ela ficou lá com... Gente, ela ficou lá conversando e bebendo, plena e serena, e eles interrogaram ela por horas e ela não abriu a boca. Ela, loucaça, não entregou o jogo. E o que aconteceu? E aí os investigadores, gente, não tira nada dela. Aí um deles virou e falou, eu posso tirar suas impressões digitais? E ela disse não. E como ela disse não e ela não estava presa, ele não podia obrigá-la. Qual foi o problema? O problema foi que ela ficou tão doida que antes dela ir embora, ela jogou a garrafa de bebida dela no lixo. Não! E os investigadores puderam usar as digitais encontradas lá, que batiam com as impressões digitais encontradas no apartamento da Atsuko em 1982. Não. Gente, a Kazuko Fukuda foi presa 14 anos, 11 meses e 10 dias após cometer o crime, faltando apenas 21 dias para a prescrição de seu crime pela lei japonesa. Ai, eu tô feliz e decepcionada, feliz e triste. Gente, no dia seguinte à sua prisão, ela foi escoltada por trem-bala até a delegacia de polícia de Matsuyama, onde o crime aconteceu. O saguão da estação tava parecendo o show da Taylor Swift no Rio de Janeiro. Nossa. Gente, 14 anos, 11 meses e 10 dias. Ela era a criminosa mais célebre e mais infame da história do Japão naquele momento. E mesmo com ela em custódia, no começo a polícia tava um pouco perplexa, porque realmente não parecia ser ela. Foi uma situação meio assim, as digitais bateram. Então é ela. Mesmo que não pareça. Mas e a cara? Mas e se não for ela? E se a gente tiver... E se vazar que não é ela? E se sei lá, sabe? E se for um erro do laudo, da perícia, e aí vai aparecer que a gente... Ou o ridículo que a gente vai passar, as duas não são nem parecidas. E aí foi no momento de analisar os pertences da Yukiko Nakamura, ou Kazuko Fukuda, que eles finalmente entenderam como que ela conseguiu escapar por tanto tempo. A Kazuko usou boa parte do dinheiro para mudar completamente de rosto 7 vezes diferentes. Ela tinha documentos e nomes falsos para cada um desses rostos. A gente vai colocar essa foto no nosso Instagram. Tem os 7 rostos dela. Gente, é uma loucura. São 7 pessoas diferentes. Ela fez 7 plásticas Ela totais. mudou de... Não. Ela mudou de rosto completamente 7 vezes. Foram muito mais que 7 plásticas, né? Não, eu tô falando 7, assim, cirurgias total do rosto, né? Tipo, ela trocou tudo. de rosto 7 vezes. Ela confessou, inclusive no interrogatório, que ela fez os procedimentos em um cirurgião plástico de Tóquio. Em cada operação, ela trocava completamente diversos aspectos fundamentais do rosto e pedia para ser rejuvenescida. Era por isso que ela parecia ser mais nova e ela conseguia se manter conseguindo empregos como hostess em diversos cabarés do Japão. E por algum motivo, ela meio que incorporou a persona da Tsuko, porque nesses lugares, como aquele homem que ligou pra polícia falou, ela era extremamente bubbly e brilhante e carismática.
É como se ela tivesse largado o passado dela pra trás e se reinventado nessa nova persona fugitiva, sabe? Ou ela assumiu o papel da Chizuko. Ela Sim. assumiu a vida da Chizuko. Sim. Gente. Ai, se ela não tivesse bebido. Mas ao mesmo tempo eu tô feliz que ela foi pega. Mas, meu Deus, se ela não tivesse bebido, se ela não tivesse ficado Sim. doida daquele jeito. Tá vendo? Gente, não bebam tanto assim. Essa é uma história boa pra se você tá tentando parar de beber, uma boa motivação. É uma boa motivação, porque ela quase conseguiu. E assim, o que ela fez? Como ela decidiu investir em mudar de rosto, ela conseguia fazer dinheiro trabalhando nos cabarés do Japão. Sim. E como até a Nath comentou no episódio 196, muitos desses cabarés não solicitam a documentação nesse tipo de trabalho. E sempre que um desses estabelecimentos pedia pra ver um documento, ela concordava, dizia que ia trazer no dia seguinte e mudava de cidade e de nome. Gente, eu nem preciso dizer, né, que descobrir isso foi, assim, um choque. A imprensa japonesa ficou louca. Claro. E foi aí que a Kazuko ficou conhecida como a Mulher de Sete Faces. Esse é o nome dela, esse caso é conhecido como o caso da Mulher de Sete Faces no Japão. Eu odeio Doido, né? ela. Eu tô feliz que ela foi pega, mas ao mesmo tempo eu tô indignada que ela foi pega. Sim. E principalmente porque ela foi pega só por causa do goró. Sim. Porque no final, ela foi muito inteligente, a gente não pode negar. É isso, entendeu? A genialidade, a cara de pau, Porque parece que eu tô vendo um filme. Eu sei que é terrível falar isso, porque essa é a vida das pessoas. True crime é a vida de uma pessoa que existiu. E assim, uma pessoa perdeu a vida por causa dessa mulher horrível. Ela abandonou o marido e os filhos. Mas assim, ao mesmo tempo, ela quase conseguiu. Eu tava torcendo Mas calma, por ela. Por que eu tô torcendo por ela? Eu me odeio. Calma, que essa história tem uma reviravolta que eu acho que você vai gostar. Ai, meu Deus. Bom, mas não é, esse momento não é agora, calma. Tá. Bom, ela foi condenada à prisão perpétua e morreu de hemorragia subaracnoide em um hospital na cidade de... Eu falei certo? Subaracnoide? Pode ser. Sei. Vamos fingir que é uma palavra em japonês. Pode ser que esteja certo ou não. Eu não sei, gente. Ela morreu de uma hemorragia em um hospital da cidade de Wakayama em 10 de março de 2005, aos 57 anos. Como consolo, fica o fato de que ela pelo menos morreu no hospital e não na prisão, que era o lugar que ela mais odiava no mundo. E aí vem a reviravolta. Por quê? Um homem que chama Mitsutoshi Abe, que é um jornalista que trabalhou em programas como Time Tree, Ohio Nice Day e Tokudani na Fuji Network, cobriu o caso todo da Atsuko desde 82, desde que o crime foi cometido, e em um artigo intitulado Capturada, Kazuko Fukuda, a fugitiva mais infame do Japão, chora ao ser presa, ele afirma acreditar que a Kazuko foi presa de propósito. E eu vou ler esse trecho pra passar uma perspectiva que eu acho que é bem provável desse desfecho, tá? Eu vou ler, assim, uma tradução livre. Eu tinha achado esse artigo em inglês. Fukuda, que fez várias cirurgias plásticas e mudou seu pseudônimo repetidas vezes, passou a vida como fugitiva, mudando-se de um lugar para o outro por todo o país, sem nunca ficar no mesmo lugar. Ela nasceu e foi criada em um ambiente miserável e experimentou a impermanência do mundo. Mas depois de 15 anos fugindo, ela deve ter tido mais intuição do que a maioria das pessoas sobre os perigos ao seu redor e em seu ambiente. Na verdade, ela tinha receio de ser rastreada e gravada mesmo quando fazia as ligações. Aquelas ligações que eu comentei que ela fazia para casa dela, né? Acredito que Fukuda não poderia não saber das palavras e ações daquele homem que ligou. A prisão naquele restaurante pode ter sido encenada por ela. Já se passaram 15 anos desde que ela assassinou a vítima, fez com que o marido carregasse os utensílios domésticos da vítima e ordenou que ele se desfizesse do corpo. Acredito que ela planejou ser pega, pois estava cansada de sua vida de fugitiva envolvendo muitas pessoas. Acredito que ela escolheu morrer como Kazuko Fukuda. Pode ser. E essa é a história da Mulher de Sete Faces, gente, a fugitiva mais famosa do Japão. Eu amei essa história. Eu amei. Eu falei que você ia gostar dela. Eu tô me sentindo horrível por ter torcido por ela no final, mas
É estranho, porque assim, realmente ela era uma pessoa horrível, ela era uma pessoa invejosa, ela era uma pessoa mesquinha, ela era egoísta, ela não pensou nos filhos, não pensou na família, não pensou em nada. Mas ela tem uma energia de protagonista, assim, ela tem uma história interessante, Ela sabe? é muito inteligente. Então, e eu concordo com esse jornalista, porque se você pensar que o objetivo dela era esperar 15 anos e deu 14 anos e 11 meses, foi se aproximando aqueles 15 anos, e ela podia simplesmente ter economizado um dinheiro e ido para uma casinha, para um apartamento e ficado na miúda e não falado com ninguém. E eu acho que o que ele falou da intuição é muito certo, porque eu acho que assim, no momento em que o cara desconfiou, ele olhou pra ela de um jeito diferente. E ela deve ter percebido. A não ser que ela já tivesse, pra mim, uma teoria alternativa seria ela já tá tão afundada no abuso de álcool que ela poderia nem O que eu tô pensando é que, tipo, ela poderia simplesmente se esconder e esperar. E ela não fez isso, eu acho que foi batendo desespero, porque se ela simplesmente esperasse e passasse os 15 anos e ninguém estivesse procurando por ela ia ainda ter que continuar fugindo e indo de lugar em lugar e fazendo cirurgia e tendo o mesmo tipo de trabalho e falando com o mesmo tipo de homem e fazendo o mesmo tipo de festa, o mesmo tipo de rolê. E depois de 15 anos isso se torna cansativo, é pesado, você tá envelhecendo, mesmo que você pague 30 cirurgias, você tá envelhecendo, seu corpo já não aguenta mais, você já tá cansada, você já tá de saco cheio. Mas assim, ao mesmo tempo, eu também penso que ela poderia, por exemplo, ter casado com um nerso qualquer e vivido como com outro nome. Mas ela quis viver a vida dela nos próprios termos dela. Ela quis, tipo, ser independente. Ela quis viver sendo hostess. Era isso que ela fazia. Ela incorporou mesmo a pessoa que ela matou. Ela meio que virou a Tsuko. Ela roubou a vida. Ela roubou a vida da Tsuko. Ela passou 15 anos sendo a Tsuko e ela cansou. Ela só mudava de nome, mas ela tava sendo a Tsuko. A hostess glamurosa, brilhante, carismática, que tem uma glamurosa vida de solteiro. Então, eu acho que ela viveu o que ela queria viver até que ela cansou. E aí, qual que é o sentido? É a mesma coisa com o Ed Kemper. O Ed Kemper se entregou porque ele falou que ele cumpriu o propósito dele. Então, eu não acho difícil que ela tenha se entregado, não. Mas é bem o Ed Kemper. É um mecanismo, assim, é um raciocínio muito parecido com o do Ed Kemper, que também era uma pessoa extremamente inteligente. É verdade. Eu adorei essa história. Eu te amo tanto. Ai, que bom. E para... Obrigada, eu também te amo. Que feliz. Gente, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado da história dela. Eu não sei nem se a hemorragia que ela teve não foi por conta de tanta plástica, porque não deve fazer bem você mudar de cara 7 vezes, né, em 15 anos. A gente precisa perguntar pra Khloe Kardashian nesse caso, mas... Segundo o Daily Mail. Segundo o Daily Mail! Conseguimos! Yes! Estamos isso, há 0 gente. dias sem falar do Daily Mail. Jovens, sejam bons, busquem conhecimento. Muito obrigada pelo apoio, pelo carinho e beijos. Beijos, a gente ama vocês. Tchau. Sim. Tenha uma boa semana, por favor. Sim. Ou não também, não sou sua chefe. E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!